Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez. Hoje eu trago para vocês a revisão geral para a nossa prova, para as nossas avaliações da terceira unidade, tá? Revisão geral, Colégio Estadual do Emílio de Miranda Brito, componente curricular Filosofia, professora Margarida Simbaldo. Vamos lá então. Recapitulando aqui, nós tratamos basicamente nesta unidade de dois temas muito importantes: racionalismo e empirismo, correntes filosóficas, linhas de pensamento que trata sobre a epistemologia, sobre a questão do conhecimento, que tenta responder à pergunta como o homem aprende. O racionalismo apresenta a razão, como elemento básico para que o homem alcance o conhecimento, o uso exclusivo da razão. Já o empirismo aponta a experiência, tudo aquilo que a gente consegue captar do mundo externo através dos nossos sentidos, das nossas sensações. Os principais racionalistas são René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz. Os principais empiristas: Thomas Hobbes, Francis Bacon, David Hume e John Locke. Vamos também tratar sobre o criticismo, que é também uma linha de pensamento, uma corrente filosófica, que ela nasce justamente desse confronto entre racionalismo e empirismo, como o próprio Kant disse, de uma síntese transcendental, através da crítica. Ele parte da crítica a essas concepções e começa a questionar não como o homem aprende, mas quais as possibilidades de conhecimento, entre outras questões que ele começa a criticar, a rever, a analisar, a refletir sobre. E aí vamos nos deter um pouco ao racionalismo, trazendo para vocês o pensamento de forma bem resumida de cada estudioso. Primeiro vamos para Baruch Spinoza. Ele fala da existência objetiva dos seres, mas ao mesmo tempo ele traz essas duas dimensões, imanente e transcendente. O ser, ele é imanente e ao mesmo tempo ele é transcendente. Imanente é a matéria, é aquilo que é concreto, aquilo que chega à minha consciência através dos meus sentidos. E o transcendente está voltado à essência, ao interior de cada ser. Ele também apresentou uma teoria teológica panteísta, Teologia é o estudo de Deus, e o panteísmo, pan significa estar em tudo, e estar em tudo, Então Deus não seria somente, não estaria somente na natureza, mas ele também seria a própria natureza, Segundo o pensamento de Spinoza. Racionalista, porque ele diz que essa questão do imanente e do transcendente a gente alcança através do uso da razão. Então aqui nós temos Leibniz, que a filosofia de Leibniz, o pensamento de Leibniz é influenciado pela matemática, pelo raciocínio matemático, e ele disse uma coisa bastante interessante. Ele diz que conhecer, o homem alcança o conhecimento quando ele consegue transitar entre o universo das mônadas. Então, o que seria mônadas? Seria aquelas partículas ínfimas, minúsculas, que da junção dessas mônadas surge todos os seres que existem. Então, existem as mônadas mais simples, que dão origem aos seres mais elementares. E aí as mônadas vão evoluindo, aliás, elas vão sendo classificadas de forma hierárquica. As mônadas mais complexas, seres mais complexos, até se chegar ao ser infinitamente perfeito, formado pelas mônadas perfeitas, que no caso seria Deus. E que esse mundo é um mundo perfeito, porque Deus, como ser perfeitíssimo, não poderia criar um mundo melhor. Então é isso, conhecer para ele é conseguir transitar pelo universo das mônadas, desmistificar essa questão, conhecer
digamos assim, a magnitude desse pensamento, né? Então, essa seria o pensamento de Leibniz. E Descartes, o grande ícone, né, o grande nome do racionalismo, ele tem a sua mentalidade metódica, não é? Método é aquele caminho, é um traçar de etapas para se chegar a um objetivo, né? Então, ele descredencia a experiência, né? Ele diz que o conhecimento é através do uso exclusivo da razão, não é? Ele cria o ceticismo cartesiano, mas não é o ceticismo rigoroso de que não alcançamos as verdades absolutas. É o ceticismo que diz que sim, a gente alcança as verdades, porém, antes disso a gente tem que aplicar, não é, a esse processo do conhecer um método chamado a dúvida metódica, a dúvida, né? Duvidar de tudo para poder experimentar, para poder investigar, para poder provar, né? À medida que a gente vai investigando, experimentando, a gente vai limpando, não é? Depurando aquela informação até que ela fique uma verdade inquestionável. E ele é o autor da célebre frase, penso, logo existo, né? Porque diante da dúvida da sua própria existência, ele chegou ao insight, digamos assim, ele chegou à grande chave, que é, eu estou elaborando um pensamento, então se eu estou pensando, eu existo, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Vamos agora para o empirismo, né? Empirismo é aquela linha de pensamento que diz que são exatamente as nossas experiências, as nossas sensações que faz com que a gente alcance o conhecimento. Vamos começar com Francis Bacon, né? Bacon, ele aposta no método filosófico da indução, né? Ele diz que a gente tem que repetir um experimento várias vezes, a gente tem que desenvolver a observação metódica para que a gente possa chegar ao conhecimento, né? Então, a gente parte de informações particulares para se chegar ao todo, isso seria a indução. E ele diz que a mentalidade científica, ou seja, o conhecimento científico é aquele conhecimento provado, é aquele conhecimento experimentado, né? A gente chega a essa mentalidade científica quando a gente consegue se livrar dos nossos preconceitos, né? Dos nossos ídolos, né? E ele cita alguns ídolos, o ídolo da caverna, o ídolo da tribo, o ídolo do mercado e o ídolo do teatro. Por exemplo, só um exemplo, o ídolo da tribo, né? Eu faço parte de um conjunto de pessoas, de uma tribo, de uma sociedade. E nessa tribo, nessa sociedade, as pessoas elas se relacionam e elas vão passando conhecimentos que já receberam de seus antepassados. E eles não param para pensar se esse conhecimento ele é científico, ele é verdadeiro, não é? Ele tem uma existência comprovada. Eles simplesmente vão repassando. E muitas vezes são conhecimentos, né, em tese do senso comum, são superstições, não é? Que não condizem com a realidade e nos afasta da mentalidade científica. Enquanto a gente não se livrar desse tipo de ação e de forma de pensar, a gente não consegue alcançar a mentalidade científica. Nós temos aqui também Thomas Hobbes, né? Entre outras questões, muitas outras questões que ele trata. Aqui diz respeito ao alcance do conhecimento, ele fala sobre os graus do conhecimento, né? A gente precisa passar por esses graus, por essa etapa para chegar ao conhecimento. Primeiro a sensação, é o meu primeiro contato, não é? É aquilo que salta aos olhos. Depois a percepção, eu começar a perceber as coisas, a classificar as coisas, a perceber os detalhes. Depois eu vou começar a criar minhas próprias ideias e a minha imaginação, a criar minhas ideias referente àquilo que eu estou observando, né? Criar os meus conceitos. Depois eu pego essas minhas ideias e os meus conceitos e eu arquivo, eu guardo na minha memória,
né? A minha memória é a capacidade de armazenar as informações, os meus conceitos e as minhas ideias. E a experiência é quando eu faço uso desses meus conceitos, dessas minhas ideias, em um contexto similar. Então, quando eu consigo fazer isso, significa que eu estou dominando o conhecimento. David Hume, muito interessante. As ideias não são inatas, a gente não traz ideia nenhuma com o nosso nascimento. A fonte do conhecimento são as impressões, não é? Aquilo que eu percebo através dos meus sentidos, e ideias, aquilo que eu começo a pensar, a conceituar, a imaginar acerca das impressões. E causalidade, esse termo é muito importante. Ele diz que tudo que existe é causa e tem seus efeitos, mas a gente nunca para pensar nisso, né? A gente vê as coisas, as causas das coisas, mas a gente não para pensar em seus efeitos. E aí o que é que acontece? O que foi que originou aquele fenômeno que eu estou percebendo, que eu estou visualizando? A gente não para ver. É quando ele faz a pergunta: você tem certeza que o sol vai aparecer amanhã? Não é? Todo mundo diz que sim, porque desde que se entende da história da humanidade, da existência do homem no mundo, o sol sempre apareceu, né? Todas as manhãs. Então a gente diz isso com toda certeza por uma questão de probabilidade, né? Que é a chance que uma coisa tem de acontecer pelo número de vezes que essa coisa já aconteceu, né? Então as certezas que a gente tem, na verdade, elas são probabilidades. Não é? É quando ele cita também o exemplo da mesa de bilhar. Quando a gente pega um taco, acerta uma bola e ela rola pela mesa, acerta uma outra bola e impulsiona a segunda bola para frente. A gente sabe que aquilo vai acontecer, é proposital. Eu faço justamente isso para que, com o impacto da primeira bola, a segunda bola percorra o percurso que eu quero que ela faça, a trajetória que eu quero que ela faça. Mas como é que eu sei que ela vai fazer isso? Pelo número de vezes que isso já aconteceu. Então a gente nunca tem certeza. A nossa única certeza é a probabilidade. E aqui nós trazemos o John Locke. Em termos de epistemologia, ele diz que o ser humano é uma tábula rasa, não é? Ou seja, é uma folha de papel em branco, que é justamente com as nossas vivências, as nossas experiências que a gente começa a registrar nessa folha de papel em branco as nossas certezas, as nossas verdades, o nosso conhecimento. A única categoria que é inata, a única coisa que a gente tem inato é a nossa capacidade de conhecer pela experiência. Ele diz que o homem, o ser humano, ele é composto por corpo e alma simultaneamente. Eu não tenho uma extensão, eu não tenho uma alma, uma extensão corpo e uma alma. Eu tenho no mesmo ente o corpo e a alma. E é justamente essa alma, esse meu lado transcendente, que me impulsiona a conhecer. Então agora nós vamos falar um pouquinho só de Blaise Pascal, que foi aquele camaradinha que analisou o racionalismo e o empirismo, e ele chegou às seguintes conclusões. Ele diz que a razão tem seus limites. Portanto, a gente não consegue alcançar o conhecimento absoluto através da razão. Os sentidos também não conseguem perceber as coisas extremas. Então, nem razão, nem sentidos. Ele diz também que a ciência precisa de método. E ele diz que os conhecimentos da fé são inabaláveis, né? Então a gente começa a perceber e se perguntar, esse cara é um romântico. Na verdade ele é um matemático, né? Mas ele diz o seguinte, que para conhecer-nos, ou seja, o primordial é nos conhecermos em primeiro lugar. E para isso o melhor caminho é o do coração. O homem é um ser miserável, porém pensante. E por isso digno, ou seja, ele sabe, ele diz que o ser humano ele é miserável, ele é limitado, porém ele pensa, ele consegue se perceber enquanto ser miserável e enquanto ser limitado. E isso faz com que o homem seja superior aos demais seres. Isso é muito importante, isso é muito bonito de se dizer. Então, é o coração que sente Deus e não a razão.
né? Também em outra ocasião ele disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Interessante falar sobre Blaise Pascal depois que se fala de empirismo e racionalismo. Mas muito importante também é falar sobre Immanuel Kant, sobre o criticismo, né? Então, sobre o criticismo. Então, ele se pergunta qual a crítica que Kant começa a fazer. Ele se questiona quais são as condições e possibilidades de conhecimento, né? Antes de perguntar como o homem conhece. Empirismo e racionalismo. Ele diz que é necessário entender o empirismo, é necessário entender o racionalismo. Os dois são bastante importantes, mas nenhum dos dois é absoluto. É necessário fazer uma síntese transcendente, não é? É uma síntese, uma situação em que envolve elementos do empirismo, elementos do racionalismo, porém de uma forma transcendente, uma forma que vai além. E ele fala do númeno, que é a coisa em si, não é, que é a essência do objeto, e esse a gente não conhece. O que a gente conhece é o fenômeno, a coisa para nós, é aquilo que eu alcanço através da minha consciência, que chega até a minha consciência. E aí ele faz os juízos, ele apresenta os juízos, analítico a priori, sintético a posteriori, sintético a priori. Então, a priori significa anterior à experiência, a posteriori significa depois da experiência. Então, conhecimento analítico a posteriori, analítico a priori. Ele dá o exemplo de um triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo é uma figura que tem 3 lados, 3 ângulos. Quando eu digo assim, o triângulo tem 3 lados, o sujeito é o triângulo, o predicado tem 3 lados, não acrescenta nenhuma informação nova. Então, é um tipo de conhecimento que eu não preciso experimentar, é um tipo de conhecimento que eu analiso, que eu reflito sobre ele e eu chego ao conhecimento, porque a informação está dentro do próprio predicado, né? E aí, o sintético a posteriori. A posteriori significa depois da experiência, e ele próprio diz, aquela casa é verde, como exemplo. Então, para eu chegar a esse conhecimento de que aquela casa é verde, eu preciso experimentar, eu preciso observar, eu preciso usar o meu sentido da visão para chegar a esse conhecimento. Então, é um tipo de conhecimento que requer a experimentação. Aí ele diz que a grande sacada dele é justamente esse terceiro juízo, que é o juízo sintético, aquele que nasce da experiência, porém anterior à experiência. Como assim anterior à experiência? Significa que a minha mente existe, o ser humano, né, possui uma estrutura racional, uma estrutura que contém elementos e informações anterior à experiência. E quando eu colho informações do mundo externo, quando essas informações chegam nessa minha estrutura, por conta desses conhecimentos, por conta dessas informações, por conta dessas habilidades que eu tenho nessa minha estrutura mental, eu consigo pegar esses dados desordenados do mundo externo e organizá-los e chegar ao conhecimento. Essa figura que mostra aí os dados todos desorganizados que eu colho do mundo externo e por conta da minha estrutura mental, a minha estrutura racional, eu consigo organizar esses dados, essas informações do mundo externo e produzir o meu conhecimento. Fundamentos da ética de Kant. Ele fala aqui de ideias, objetos da razão. Ele cita as principais ideias como universo, Deus e alma. São tipos de ideias que a gente não consegue alcançar pela experiência, não é? Por isso que ele diz objeto da razão. Ele diz que o universo a gente consegue entender, perceber, digamos assim, que existe um universo e que existe uma totalidade, mas a gente não alcança. O nosso conhecimento não alcança a totalidade do universo. Deus, ele diz que a nossa fé nos leva a Deus. Ele disse que a necessidade que o homem tem de se relacionar com um ser transcendente prova a existência desse Deus.
E a alma, o que provaria a existência da alma? Ele fala da questão da angústia, da questão da aflição, que o ser humano sente angústia, sente aflição, mas não é o corpo que dói. A gente sente essa dor da angústia, mas não é o físico que dói, né? Então, onde dói? Seria então a dor da alma, não é? Ele fala também em imperativo hipotético e fala também em imperativo categórico. Imperativo hipotético seria aquela relação se, então. Se eu quero estudar, então, aliás, se eu quero entrar na faculdade, então eu tenho que estudar. Se eu quero ter dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Se eu quero ser amada, então eu tenho que me tornar um ser amável, né? E aí o que é que acontece? Existem múltiplos desejos, né? Existem múltiplos imperativos hipotéticos porque existem múltiplos desejos. E o que seria o imperativo categórico? Seria em termos de universalização, seria aquilo que pode ser universalizável, como as ideias dessas ideias de universo, de Deus e de alma, como essa questão do sintético a priori. Não é? Então, imperativo categórico são requisitos morais superiores aos desejos. Vamos lá. Vamos à célebre frase. Age de tal forma que a sua ação possa se tornar uma lei universal. Então, eu aplico essa máxima a tudo aquilo que eu vou fazer. Eu estou prestes a desenvolver uma ação. Então, eu penso, age de tal forma que a tua ação possa se tornar uma lei universal. E aí, se o que eu vou fazer, todo mundo pode fazer, então, ok, é uma ação permitida, porque está dentro dos conceitos éticos. Se o que eu vou fazer não pode, os outros não podem fazer, não pode ser universalizado, então não é uma ação permitida, porque não corresponde aos preceitos da ética, ok? Aqui nós temos Hegel, a dialética de Hegel, né? Ele diz, em suma, que toda tese, toda ideia que ele chama de tese, pode ser contestada através de uma ideia contrária, que ele chama de antítese, não é? Que a gente chama de antítese. Anti significa não, não é? É uma negação. Antítese é a negação da ideia primeira. Desse confronto, dessa disputa, né, surge a síntese, né? A síntese é uma ideia ampliada, aperfeiçoada, porque nasceu do confronto entre a tese, a ideia primeira, e a antítese, a ideia contrária. O método inclui a noção de movimento, né? De confronto, de embate, e movimento no sentido de transformação, de sair de um ponto para se chegar a outro ponto, de sair de um embate para se chegar a outro, aliás, de sair de um estágio para se chegar a outro estágio. Em tese, um estágio mais aperfeiçoado. É processo para se chegar ao resultado do conflito. É justamente esse movimento. Então, pessoal, aplicando isso na prática, eu tenho uma ideia, por exemplo, do café. O café deve ser consumido porque ele traz N benefícios. Ou o café não deve ser consumido porque ele traz alguns prejuízos à nossa saúde. E aí, do confronto entre essas duas ideias, surge a síntese, que é uma ideia ampliada, né? Podemos tomar café, mas de forma moderada, porque ele traz alguns benefícios, mas o seu excesso pode prejudicar. Algo desse tipo, só para ilustrar de que uma ideia tem sua ideia contrária, do confronto dessas duas ideias a gente chega a uma síntese, e essa síntese, ela depois vai ser aperfeiçoada, vai ser avaliada, torna-se uma ideia que vai encontrar a sua ideia oposta, que vai haver o confronto, que vai nascer uma outra síntese, e assim sucessivamente. Então, pessoal, para a nossa prova, vocês vão levar o livro didático, não é? Nas últimas páginas do livro didático, vocês vão encontrar o índice de nomes,
não é? Vão procurar o filósofo pelo seu sobrenome e na frente desse sobrenome vai aparecer todas as páginas, o número das páginas que trata da teoria, das teorias do filósofo em estudo. E aí vocês vão encontrar as respostas às questões, né? Vocês vão analisar essas questões e vão colocar na prova, na avaliação, o que a avaliação pede com relação a cada estudioso. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus.